Olá, eu me chamo Viviane, sou acadêmica do curso de Pedagogia da Uniaselv, no qual a tutora externa do curso ela se chama Aline Morelandi. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho das aprendizagens que eu tive durante o período de estágio curricular na educação infantil. O estágio possibilita para o acadêmico a imersão no campo de trabalho, onde é possível ligar a teoria com a prática. Ali a gente consegue entender melhor como acontece o processo de ensino-aprendizagem. A área de concentração escolhida é metodologias do ensino e o tema é ludicidade nas práticas pedagógicas da educação infantil. Esse estudo, então, ele busca analisar e entender melhor de como o brincar está profundamente ligado ao processo de desenvolvimento pedagógico da criança e de como a ludicidade ela é uma importante aliada nesse processo, de como as propostas lúdicas elas vão vir de encontro com aquilo que o professor necessita para potencializar essas aprendizagens e da responsabilidade que o professor tem de buscar propostas que vão vir de encontro ao interesse das crianças. Porque não basta apenas ser uma proposta lúdica, ela precisa causar um interesse nas crianças para que elas possam estar fazendo atividade e brincando ao mesmo tempo. E isso tem que causar um prazer, elas têm que sentir prazer naquilo que elas estão fazendo. E dessa forma, as aprendizagens elas vão ser potencializadas na criança, possibilitando a elas uma maior interação, um desenvolvimento, uma socialização e gerando nelas o desejo de estar na escola. O objetivo geral dessa pesquisa está concentrado em compreender melhor os processos que envolvem o brincar no desenvolvimento da criança. E os objetivos específicos são eles: oferecer atividades que venham de encontro com o interesse da criança, elaborar atividades que possibilitem a criança perceber seu potencial de aprendizagem, potencializar as ações que contribuem para o desenvolvimento social e intelectual da criança, incentivar a criança a participar das atividades. Esses objetivos são de suma importância nesse processo de desenvolvimento da criança. E também de observação para o professor, para que ele possa desenvolver ações que vão favorecer esse tempo de ensino e aprendizagem da criança, que é promover a interação da criança com o ambiente onde ela está inserida, observar a apreciação da criança em relação à proposta, analisar como se dá a interação entre as crianças diante das propostas, ouvir a criança diante de suas limitações, despertar a curiosidade e o interesse em desenvolver atividades coletivas, promover momentos de maior concentração. Esses, então, são de extrema importância para que o professor possa observar, para que a partir dessas observações ele possa desenvolver atividades, desenvolver processos que vão vir de encontro com a necessidade da criança. Dando continuidade, então, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a fundamentação teórica. A pesquisa ela esteve alicerçada sobre a busca, sobre a compreensão de como o lúdico ele está profundamente ligado com o desenvolvimento da criança. E durante esse período de pesquisa, eu pude perceber que os estudos eles têm apontado que a fase da infância possivelmente seja uma das mais importantes do ser humano. Então, eu comecei a me concentrar muito e entender isso também, né? De que forma o lúdico, o brincar, ele está extremamente ligado ao desenvolvimento da criança. E para isso, nós temos uma autora que fala aqui que o brincar ele não é apenas um passatempo, né? Ela derruba essa perspectiva quando ela fala assim, que a autora afirma
que o lúdico abrange uma das principais ações para o desenvolvimento de uma criança. Durante a infância, as experiências com brincadeiras são vividas com maior intensidade. Nesse sentido, Kishimoto corrobora ao dizer que, ao brincar, a integração social, o equilíbrio emocional e a atividade intelectual são exercidas, ainda que é durante esse momento em que se tem a formação de amizades. Então a gente percebe o quanto isso é importante na vida de uma criança, né? É durante esse momento, é na escola, trazendo isso para dentro do contexto escolar, a importância do brincar dentro do contexto escolar, né? Então a gente percebe também o compromisso que o professor tem de estar trazendo brincadeiras lúdicas que vão vir de encontro ao interesse da criança, porque aí é preciso que se tenha interesse naquilo que é ofertado. A criança precisa gostar daquilo que é oferecido e desejar participar. Então, o professor ele tem essa responsabilidade de conseguir entender o que de fato vai despertar a curiosidade, o interesse das crianças. Então, assim, durante os estudos deu muito para perceber, assim, como verdadeiramente as crianças se desenvolvem enquanto brincam, da importância do brincar na educação infantil e também nos anos iniciais, né? Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a metodologia. O estágio ele ocorreu numa escola da cidade de Taquara, do Rio Grande do Sul, com crianças de 4 a 5 anos, que é o pré-1. As atividades estavam ligadas ao brincar e com a musicalização. Durante o período de observação, em uma conversa com a professora regente, né, com o corpo docente da escola, conhecendo melhor a escola e conversando, né, principalmente com a regente da turma, eu acabei optando, né, juntamente com ela, em trabalhar o brincar com música. Porque enquanto eu observava, eu pude perceber o quanto as crianças apreciavam brincadeiras com músicas, né? Algo que a própria professora, né, a própria regente já trazia para eles e era possível ver o quanto eles gostavam desses momentos. Então, optou-se então por trabalhar com musicalização com as crianças, né, para que elas pudessem se divertir, brincar, né, com a música. Sobre as observações, então, elas aconteceram na Escola Municipal de Ensino Fundamental Calixto Eulália Lete, situada em Taquara, no estado do Rio Grande do Sul. Funciona nos turnos manhã e tarde. Pela manhã, das 7h30 às 11h30, atua com o ensino fundamental anos iniciais, do 6º ao 9º ano, com aproximadamente 22 alunos por turma. Uma turma por modalidade e uma turma de educação infantil, o pré-1, com 21 alunos. Pela tarde, das 13 às 17, atua com o ensino fundamental anos iniciais, atendendo do 1º ao 5º ano, com aproximadamente 24 alunos por turma. Uma turma por modalidade e uma turma de educação infantil pré-2, com 26 alunos. A escola ela é muito bem estruturada. Enquanto eu observava os ambientes, assim, eu pude perceber que ele é adequado para receber as crianças, né, tendo bastante espaços para contemplar o brincar, né, que é o foco desse estudo, tendo a praça. Roteiro de entrevista e planos de aula. Como eu já falei aqui, enquanto eu observava, fiz bastante troca de conversas com a professora regente para buscar o melhor plano de aula, algo que estivesse adequado com a faixa etária das crianças, né, expressei bastante para ela aquilo que eu observei e percebi que era algo que estivesse no interesse deles. E em conversa com ela, então, eu comentei sobre a música, de como eu percebia que eles brincavam e se divertiam durante esses momentos. Então, eu quis trazer e contemplar isso para eles. Então, o meu plano de aula esteve embasado, né, em musicalização. Então, busquei bastante atividade de movimento para que eles pudessem participar e bastante atividades de criação para que eles pudessem usar a imaginação, a criatividade
E foi bem significativo, assim, eu vi que eles curtiram, que eles apreciaram e eu, ao final, eu saí satisfeita com os resultados que eu obtive a partir desse plano que foi criado. O plano, então, ele está aqui nos slides, né? Um pouquinho de cada momento e pode ser observado mais detalhadamente. Agora eu vou compartilhar com vocês as experiências vivenciadas durante o período do estágio obrigatório na educação infantil em uma turma de pré-1. Os processos de estágio tiveram ênfase em 3 principais pontos, que são a observação, a interação e a regência. Tudo se inicia com as observações, que tiveram duração de 20 horas, divididas em 4 horas por dia. Tempo de suma importância, pois é durante esse espaço de tempo que temos a oportunidade de nos familiarizar com o ambiente escolar e entender melhor como acontecem os processos de ensino-aprendizagem, em especial da turma observada, analisando como se dá a interação entre os estudantes e a regência, e ainda a metodologia utilizada pela mesma. Durante esse tempo foi possível conhecer melhor as crianças em suas particularidades, aprender o nome de cada uma delas, que é de grande importância para o momento da regência, além de conversas com a professora regente da turma para que possa ser feito um mapeamento das necessidades de aprendizagem que precisam ser contempladas no período da regência e de como engajar com propostas lúdicas, que era o foco da pesquisa. Foi uma experiência enriquecedora que agregou muito na minha formação. Pude interagir com as crianças de forma mais profunda, tendo a liberdade de atuar conforme planos de aula desenvolvidos ligado ao embasamento teórico pesquisado. A participação das crianças foi satisfatória, vista que estavam sempre curiosas para saber qual atividade iria ser realizada a partir dos objetos ou materiais que eram apresentados para elas. Percebi o quanto se divertiram e brincaram com as novidades ofertadas, proporcionando experiências e habilidades novas na manipulação de objetos e materiais diferentes nas atividades. Realmente fiquei Eu vou ficando por aqui e em agradecimento eu quero deixar uma frase. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas, não somente repetir o que as outras gerações fizeram. Jean Piaget. Muito obrigada e até breve.